Bom, gente, tudo bem? Vamos explicar aqui a formação do W, ok? Como funciona? Então, a gente tem um suporte, a gente tem o preço vindo buscar esse suporte, então ele vem testar, depois ele volta a testar e aí ele reverte, ok? A gente tem essa formação então do W. Dois pontos importantes. O primeiro seria a entrada. A entrada vai se dar no rompimento dessa linha, nesse ponto aqui. A projeção de alvo. Qual que é o nosso alvo? A gente vai medir essa distância aqui e a gente vai projetar essa distância para cima. Então aqui está o nosso alvo da operação, baseado no W. O que é importante salientar? A gente tem a formação do W após uma tendência de queda. Ok? Tendência de queda. Não precisa ser uma queda, a mínima do dia, mas é preciso que tenha uma queda. Né? A gente está descendo, 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 descendo. Depois ele testa o suporte, daí ele vai passar a subir. Só que nesse caminho ele vai fazer, né? Desce aqui, testa de novo e sobe. Então é muito importante que a gente tenha essa tendência de queda. Eu vou mostrar um exemplo prático aqui no mini índice. A gente tem um gráfico aqui do dia 5 de setembro. O que a gente observa? Aqui eu tenho a minha tendência de queda, que está aqui. E aí eu vou traçar aqui um suporte, ok? Mais ou menos aqui. E a gente repara que o preço ele testa o suporte duas vezes até que ele volta a subir. Qual que é o nosso ponto de entrada? É no rompimento dessa linha, exatamente aqui, certo? E qual que é o nosso alvo? Nosso alvo é essa distância aqui para cima, que deu exatamente aqui. Então, se eu tivesse operado essa figura, eu teria feito essa entrada nesse ponto com esse alvo, ok? E por que eu digo que eu preciso da minha tendência? Lembra que eu falei a minha tendência de queda? Eu tenho uma tendência de queda, um teste duplo do suporte e uma reversão. Eu vou limpar aqui, eu vou aproveitar essa mesma figura. E se eu quiser, por exemplo, desenhar um W aqui, ó. Eu tenho essa descida aqui, eu tenho uma subida, um teste de novo e uma subida. Tem um W aqui, né? Eu tenho um suporte, eu tenho um teste duplo, ele testou aqui e ele reverteu. Mas veja que aqui eu tenho uma tendência de alta, certo? E aí depois aparece um W, mas o W ele precisa estar no fundo e não no topo. Ah, mas teria dado gain. Teria dado gain, mas você poderia ter sido estopado. Por quê? Deixa eu limpar aqui. Desceu aqui, subiu, desceu, subiu. Qual que seria o ponto de entrada? Seria aqui, certo? A gente tem um suporte maior aqui embaixo. A nossa projeção de ganho seria esse valor, portanto estaria só aqui em cima. Mas dependendo do seu stop, você poderia ter sido estopado aqui. Beleza? Então sim, a gente consegue enxergar o W numa subida, após uma subida, certo? Ou após uma descida.
Eu prefiro quando eu enxergo numa descida, beleza? E não numa subida. É isso aí, gente. Valeu. Ficando por aqui.